inicialmente, que é a formação de uma estrela de alta massa, e a sua implicação para o universo em grande escala, né, para as galáxias, né? Então, próximo, vamos ver. Então, a palestra tem só duas partes. Na primeira parte, eu vou falar das estrelas de alta massa, propriamente ditas, e alguns processos físicos, evolução, mecanismos de geração de energia, o tempo de vida. E na segunda parte, eu vou falar como as estrelas de alta massa influenciam a vida e a evolução das galáxias, e em particular das galáxias ultraluminosas no infravermelho. Próximo. Quando a gente fala de astrofísica, é sempre interessante a gente pensar também nas origens, né, da ciência como um todo, né? Então, a gente gostaria de imaginar como era a sociedade humana há 40 mil anos, por exemplo, né? Seria interessante imaginar ter uma máquina do tempo, né? E isso não é necessário ter a máquina do tempo, né? Nós temos comunidades no mundo que vivem como os seus ancestrais, né? Existem comunidades lá na Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, na Ásia, né? E eu peguei aqui esse exemplo, que são os bosquímanos, né? São os Bushmen em inglês, mas em português são os bosquímanos. Eles vivem no Kalahari, que é no sul da África, né? No sul da África, mas é o norte da África do Sul, né? No sul do continente africano, ao norte do país chamado África do Sul, no deserto do Kalahari, eles vivem exatamente como acredita-se, né, que essas comunidades viviam há 40 mil anos. E a astronomia, em certa medida, ela nasce, né, de uma necessidade, de uma curiosidade, né, da curiosidade humana, mas ela nasce, sobretudo, também da necessidade de sobrevivência, né? Quem tiver curiosidade depois pode buscar que a astronomia tem a ver com a revolução da agricultura, com a fixação das sociedades, das primeiras vilas, cidades e, eventualmente, civilizações, né? As maiores das quais, as grandes, né, que surgiram há mais ou menos 6 mil anos, né, na Mesopotâmia, depois Egito, etc, etc. Então, só para dar um contexto que a astronomia ela também surge de uma necessidade de sobrevivência, né? Quem tiver curiosidade pode buscar documentários sobre esse povo que vive no Kalahari. Tem uma comédia sul-africana chamada Os Deuses Devem Estar Loucos, de 1980. Dê uma olhada também, é bem interessante. Figura esse povo. E a linguagem deles é bem curiosa também. Eles clicam, né, para falar. Tem fonemas que clicam, é bem interessante. Muito bem, próximo. A título de curiosidade, né, não tem exatamente a ver com a palestra, mas é só para a gente colocar em contexto. Uma das coisas que possibilitou a observação dos céus, né, lembrando que o primeiro instrumento astronômico é o olho humano, né? Então, uma das coisas que possibilitou a nossa observação do cosmos a partir do olho humano, e o olho de vários mamíferos também, de peixes, né, também tem certas características semelhantes, é a alta especialidade das células nervosas que existem na retina, né? Existem dois tipos de células, os cones e os bastonetes, que são fotossensíveis, né? Quando são excitados pela luz, eles geram reações químicas que estimulam o nervo óptico, e o nervo óptico, obviamente, manda informações para o cérebro, então, tecnicamente falando, a gente enxerga com o cérebro, e isso vem dessa estrutura altamente especializada, né, que é o olho humano, que é o primeiro instrumento astronômico, né? Então, se no contexto do século XXI nós temos espectrógrafos, né, que dividem a luz, que conseguem detectar a energia dos vários elementos químicos do universo, obviamente que essas sociedades primitivas contavam apenas com o olho, né, com a intuição e a inteligência, né, logicamente, e a curiosidade. Por favor, Léo. Então, saindo das comunidades saindo das comunidades, né, de 40 mil anos atrás, ou das comunidades contemporâneas que vivem como há 40 mil anos atrás, nós temos uma foto como essa, né, que é a imagem de campo profundo do telescópio espacial Hubble. Em 2004 ou 2005, fizeram uma proposta de fazer uma imagem, uma exposição larga de muitos minutos, de várias horas, né? Várias órbitas do telescópio foram utilizadas para compor essa imagem. Apontaram o telescópio espacial Hubble, então o melhor telescópio, né, que a humanidade tinha, em alguns contextos, né, é o melhor, e apontaram para uma região do espaço que tem 1 segundo de arco por 1 segundo de arco apenas, bem pequenininha, né? E deixaram o telescópio coletar fótons, né, continuamente. E o que se vê é uma imagem como essa, onde cada pontinho desse não é uma estrela, é uma galáxia, na verdade. Cada pontinho, mesmo os mais fraquinhos aí, são galáxias também, né? E imaginar que a nossa galáxia é apenas uma de tantas outras galáxias, né, no cosmos, nos faz contemplar a nossa própria finitude, né, como seres humanos. Então, dito isso, agora sim falamos sobre estrelas de alta massa. Por favor, Léo.
Então, estrelas de alta massa tem uma definição em astronomia, alguns livros trazem a definição de que acima de 3 massas solares, massa inicial, tá? Porque a estrela depois perde massa, conforme veremos. Mas se a estrela tem uma massa inicial acima de 3 massas solares, já seria uma estrela de alta massa. Outros livros, né, outras literaturas trazem acima de 8 massas solares, mas não interessa muito para a gente. O fato é que, acima de 3, a fenomenologia da evolução dessas estrelas e as características físicas são bastante distintas, bastante diferentes, e é isso que a gente vai ver no seminário de hoje, né? Nesse seminário em particular, a gente vai estar mais interessado com as estrelas cuja massa inicial é maior que 25 massas solares. Elas são ainda mais interessantes por uma série de questões que eu vou discutir também. Então, como é que se dá a formação de estrelas de alta massa, né? Então, não difere muito das estrelas de massa ordinária, como o Sol, sempre a partir de colapso gravitacional. Então, você tem uma nuvem, né? Uma região rica em gás, poeira, né? E por colapso gravitacional mesmo, gravidade pura e simples, você vai criando instabilidades nessa nuvem, e a partir dessas instabilidades você vai criar regiões de maior concentração de matéria, e essas regiões, uma vez que elas têm uma concentração maior de matéria, elas vão agregar ainda mais massa, vai formar uma protoestrela, e essa protoestrela eventualmente vai começar, quando a temperatura e a densidade ideais forem atingidas, ela vai começar a fazer o processo chamado nucleossíntese, né, que é a fusão dos elementos químicos, né? E aí vem uma série de questões. Quem quiser se aprofundar mais sobre como que uma nuvem de gás forma, né, uma estrela, pode procurar sobre a instabilidade de Jeans, né, esse termo, né? Procura no Google, esse termo vai ter uma explicação bem interessante. E depois podem pegar o material, esse documento, esse PDF, que é lá do Instituto de Astrofísica da Andaluzia, no sul da Espanha, também é uma maneira bem interessante de entender a formação de estrelas, né? Sem recorrer a um livro muito técnico, aqui tem uma explicação muito técnica, mas ao mesmo tempo acessível, né, a quem não é profissional. Então, uma das dúvidas que surge é como que as estrelas se formam, né? Será que algumas protoestrelas acabam por agregar o gás de maneira mais eficiente e elas vão gerar estrelas maiores? Ou será que existem pontos originalmente mais densos já na nuvem natal e esses pontos originam estrelas de mais alta massa, né? Em outras palavras, né, se eu tenho 100 massas solares de gás, será que isso vai virar 100 estrelas como o Sol ou 2 estrelas de 50 massas solares? A gente não sabe, tá? Na verdade, essa pergunta não tem resposta hoje, né? A gente não sabe se 100 massas solares, né? Lembrando que a massa do Sol é da ordem de 10 na 33 gramas, tá? Da ordem de 10 na 30 quilogramas. E você tem 100 massas solares, né? Então, assim, 100 vezes 10 na 33 gramas, né? Será que 100 massas solares vão virar 2 estrelas de 50 massas solares ou 100 estrelas como o Sol? A gente não sabe, é uma pergunta em aberto e esse seminário procura responder algumas dessas questões, né? João, só para te pedir uma coisa, se você quiser ver o pessoal do YouTube, desse lado de cá. Esse lado de cá, vamos lá. Que coisa boa. Obrigado. Eu que agradeço, Léo. Então pronto, isso é uma das perguntas em aberto. Aqui tem uma foto desse trabalho. Aqui, na verdade, não está o trabalho, está só o crédito, né, da imagem. A nebulosa da Pata do Gato é uma protoestrela, né? Tem ali uma região que tem gás, né? E ali dentro tem uma protoestrela. Próximo. Então, qual é a origem, né? Onde é que elas ocorrem, né? Bom, elas ocorrem em todo o cosmos, tá? Em galáxias grandes e pequenas. Então, aqui vamos para a vizinhança, né? Uma das galáxias mais próximas da nossa galáxia, que é a Via Láctea, são as nuvens de Magalhães, né? Em homenagem ao navegador português Fernando de Magalhães, né? Que fez a primeira circunnavegação do globo, né? Ele não fez, né? Porque ele faleceu, né? Durante mas, enfim, a expedição que ele liderou, né? Mas quem quiser reconhecer isso, é lógico que você precisa ir para um lugar muito privilegiado, como o Havaí ou o Chile, mas se você tiver uma câmera, mesmo em cidades que não têm altitude, né? Se você tiver uma câmera e expor essa câmera, uma longa exposição, você vai começar a capturar aqui essa faixa que é o disco da nossa própria galáxia, e você vai ver essas duas manchinhas aqui. A de baixo é a grande nuvem de Magalhães, e a de cima é a pequena nuvem de Magalhães. Essas galáxias
supostamente foram usadas, né, por Magalhães para se guiar nas grandes navegações. Próximo. Aqui uma foto já do telescópio espacial Hubble, com uma das câmeras mais avançadas que existem até hoje, né, porque o Hubble não está sendo mais feito updates por conta do James Webb. Aqui uma foto, então, da grande nuvem de Magalhães, que está aproximadamente 200 mil anos-luz da Terra. É um sistema pequeno, né, uma galáxia irregular, muito pequena em comparação com a nossa Via Láctea, mas ela também tem regiões de formação estelar onde se encontram estrelas de alta massa. Então você tem estrelas de alta massa em contextos de galáxias grandes, elípticas ou espirais grandes, gigantescas, mas você tem também a ocorrência de estrelas de alta massa em galáxias menores, né, inclusive nas vizinhanças da nossa Via Láctea, né? Próximo. Aqui tô fazendo um zoom, né? Perceberam, né? Eu peguei lá a pequena nuvem de Magalhães, uma manchinha, depois uma foto do Hubble, e aqui uma foto também do Hubble, mas agora com uma outra câmera, que a gente pega uma região, essa região aqui, LHA 120N11, e aqui nós temos a primeira evidência de que as estrelas de alta massa a gente consegue, né? Obviamente com instrumentos como o Hubble, né? Mas a gente consegue capturar o nascimento delas. Olha que interessante, isso aqui é uma região que tem uma certa complexidade. Você tem filamentos de gás e poeira, e esses filamentos, ou regiões de concentração de gás e poeira, eles não emitem luz, obviamente, né? Quem emite luz é a estrela. Mas você tem estrelas dentro dessas nuvens, né, de gás e poeira, e essas estrelas estão iluminando esse gás por trás. Então você tem estrelas que são azuis, é porque a luz está vindo diretamente para a gente. E essas estrelas que parecem avermelhadas, é porque certamente elas estão dentro de espessas camadas de poeira. Então a luz azul é absorvida, né, espalhada, e a luz vermelha é que chega para a gente. Então aqui a gente capturou, né, o telescópio Hubble capturou um berçário de estrelas de alta massa. Próximo. Qual o mecanismo de geração de energia, né? Então, lá nas estrelas ordinárias, como o Sol, até as estrelas de 1.3, 1.4 massas solares, o mecanismo principal é a cadeia próton-próton, ciclo próton-próton. Mas, para as estrelas de alta massa, o processo de geração de energia, pelo menos na sequência principal, que é onde é um período da vida da estrela que ela gasta a maior parte da sua vida, a geração de energia vai ser através do ciclo CNO. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente você começa com carbono, que captura um próton, né? Então hidrogênio sem o elétron, emite um raio gama, depois nitrogênio, o processo vai se repetindo, carbono, nitrogênio, oxigênio, e o processo se repete, e cada vez que esse processo se repete, é liberada energia. É claro que essas reações, para elas ocorrerem, elas têm que ser energeticamente favoráveis, né? Você nunca vai ter uma reação que não gera energia. Só para vocês terem uma ideia, tem um número na cabeça, assim, sem entrar em detalhes do ciclo próton-próton, parte da energia que a estrela gera por nucleossíntese tem que suportar o próprio peso da estrela. É uma competição entre o peso da estrela e a pressão da radiação, da energia que é gerada lá no centro, ou nas camadas, né, da estrela. E apenas 8% dessa energia é que a gente vê na forma de fótons. Então, toda essa luz que a gente vê do Sol aí é uma fração, né, pequena, relativamente pequena, de toda a energia que tem que ser gerada para suportar o próprio peso da estrela, né? Próximo. Então, nas estrelas, de modo geral, sobretudo nas estrelas de alta massa, você tem a queima de diferentes elementos químicos em diferentes camadas da estrela. Existe um gradiente de temperatura, né? A temperatura é maior no núcleo e a densidade também. Então, à medida que você se afasta do núcleo da estrela, você tem menos densidade, menor temperatura e diferentes elementos químicos é que podem queimar, por assim dizer, né, em cada camada. Então, lá nas camadas mais exteriores, o hidrogênio é transformado em hélio, um hélio carbono em oxigênio, carbono em neônio, e, à medida que você vai caminhando para dentro da estrela, até que você chega na nucleossíntese, que gera, né, no processo que gera o ferro, e o ferro não gera nucleossíntese, porque ele não é energeticamente favorável. A nucleossíntese cessa, significa que a estrela atingiu a sua máxima capacidade de gerar energia através de processos usuais de nucleossíntese, e significa que a estrela está caminhando para o seu final, e os finais são dramáticos. Próximo. Então,
bem esquemático, né, pessoal? A evolução estelar é uma coisa que se estuda, né? Uma série de disciplinas, é bastante complexo, né? Mas, assim, esquematicamente, aqui para a gente ver de uma maneira simplificada, a gente pode dizer que nós temos a nebulosa, né, que deu origem à estrela. Você pode ter uma estrela ordinária, como o Sol, e o caminho evolutivo vai ser uma gigante vermelha, né? Demora, obviamente, ainda... né, a partir do estágio atual do Sol, a gente vai levar ainda 5 bilhões de anos para chegar nesse estágio ainda de gigante vermelha. Depois, essas camadas mais externas vão ser ejetadas e, no final, vai sobrar uma anã branca. Então, o destino do Sol provavelmente vai ser, né, uma anã branca, vai demorar ainda 5 bilhões de anos. Só que as estrelas de alta massa, elas seguem um caminho ligeiramente diferente. Elas viram super gigantes vermelhas, mas elas implodem, né, e essa energia dessa implosão acaba gerando uma explosão que é chamada supernova. Tem vários subtipos. Dependendo se a estrela for muita alta massa, vai virar um buraco negro, e se for alta massa apenas, vai virar uma estrela de nêutrons. Esses são os objetos mais densos do universo, né? Só estrelas de nêutron e buracos negros poderia ser outro seminário, né? Existe toda uma física muito particular desses objetos, bem interessante, mas só para vocês terem uma ideia da densidade, um cubo de 1 centímetro cúbico de uma estrela de nêutrons, se a gente pudesse pegar na mão, né, pesaria tanto quanto toda a humanidade, né? Na época, a conta que eu vi era de 7 bilhões de pessoas, mas atualmente, vocês já sabem, né? Nasceu 1 bilhão de pessoas a mais. Então, somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Muito bem. Então, os estágios finais das estrelas de alta massa são esses: buracos negros e estrelas de nêutron. Mas nesse seminário a gente não está interessado nos estágios finais, nós estamos interessados no que acontece na vida dessas estrelas, né? Então, vamos continuar. Próximo. Existe uma relação muito bem calibrada do ponto de vista observacional, tá? É muito difícil, às vezes, derivar em física significa encontrar, né, uma fórmula que relaciona a luminosidade à massa. É possível, né, às vezes, por primeiros princípios, mas é muito mais vantajoso e até confortante quando você pega dados dos telescópios e mede essas coisas. Você consegue, através dos dados, obter relações, né? Então, uma das relações mais bem aceitas hoje para relação entre a massa e a luminosidade é essa. Se você pegar a luminosidade de uma estrela em unidades de luminosidade solar, ela é proporcional, né, à massa dessa estrela, também em unidades de massa solar, elevado ao expoente 3,5. Então, bem-vindos à astrofísica. Nada é 2, né? Bonitinho. Ou 3, né? O cubo. Né? Sempre expoentes fracionários, né? E tem razões para isso, né? Quem tiver um dia curiosidade, for estudar evolução estelar, vai ver que esses expoentes aparecem, né? De maneira bastante natural, né? Mas é isso. Então, se a gente coloca aqui, eu peguei um exemplo, uma estrela de 50 massas solares, tá? Uma estrela realmente de uma massa bastante alta. Se você colocar 50 massas solares aqui, que vai cortar uma massa solar, vai ficar 50 elevado a 3,5. Então, você vai encontrar que a luminosidade vai ser da ordem de 900 mil luminosidades solares. Então, uma estrela de 50 massas solares vai ter 900 mil vezes a luminosidade do Sol. Né? Só colocar na formulazinha aqui. Então, diferentes esforços observacionais, diferentes trabalhos encontram calibrações ligeiramente diferentes. Se você for para a literatura, você pode encontrar esse expoente ligeiramente diferente. E aqui tem os gráficos, né? Mostrando a localização do Sol e outras estrelas, né? Então segue aí uma lei de potência. Logicamente aqui é um gráfico em escala logarítmica, né? Senão não seria uma reta, né? Mas enfim. Próximo. Existe também uma relação massa-raio, também pode ser obtida por primeiros princípios e também pode ser calibrada através de observações, né? Essa relação massa-raio, então o raio é proporcional à massa elevada a 0,8, então de novo outro expoente estranho, né? Mas é esse, né, o expoente, e a gente, nesse caso, a gente consegue achar por primeiros princípios também, né? A gente sabe que a luminosidade é 4πr², vezes sigma t à quarta. Então, a luminosidade é proporcional à temperatura da estrela elevada à quarta potência. Então, quem estuda um pouquinho lá de física, da emissão da radiação por corpos aquecidos, né, a lei de Stefan Boltzmann, a gente sabe que a luminosidade ela é proporcional à temperatura quarta potência. Então, nesse caso aqui, quando a gente coloca uma estrela de 50 massas solares aqui, a gente acha, né, se a gente substituir estrelas de diferentes massas, a gente obtém diferentes raios, né? Ali cortou, eu tinha feito a conta. Próxima.
Então, só para a gente ter uma ideia, né, uma coisa é eu falar, né, que o raio depende da massa, outra coisa é colocar uma imagem, né, em escala aqui. Então, uma estrela como Antares, por exemplo, Betelgeuse, que são estrelas conhecidas, né, pela astronomia, Aldebaran, e o Sol, né, está aqui, esse pontinho aqui, né, então o Sol fica realmente insignificante, né, diante de outras estrelas, né, isso estrelas conhecidas, né, fora o que a gente não conhece, obviamente, né. Então, toda a sua brabeza e insignificância cabe nesse pontinho aqui. Lembrando que a gente orbita um planeta ainda menor, né, em torno dessa estrela. Então, próxima, transparência. A gente sabe também, através tanto de primeiros princípios, né, teoria da evolução estelar, quanto também observações, é possível observar e aferir do ponto de vista observacional, que as estrelas de alta massa, elas perdem massa. Isso é muito interessante, né? Então, que você tem as camadas exteriores sendo ejetadas, né, por dois mecanismos principais. O primeiro é quando você tem um sistema binário. Então, pode acontecer de uma das estrelas perder massa para a companheira. Elas vão ter um envelope comum em determinado ponto, vai haver uma transferência de matéria. Então, esse é um dos mecanismos através dos quais você pode acelerar a evolução estelar ou agregar massa a uma estrela. Então, isso aqui seria tema para outro seminário, né? Então, o pessoal que estuda estrelas binárias, né? Enfim, é uma fatia nobre, né, da astrofísica observacional moderna, né? O estudo de estrelas binárias, né? Muitas estrelas são binárias, né? A gente fala assim, estrelas binárias, mas muitos sistemas são binários, tá legal? Até estrelas que a gente vê a olho nu, mas quando você aponta um telescópio, desses até caseiro mesmo, você consegue ver que é um sistema binário. Então, binaricidade é algo que ocorre muito no universo. Então, você tem aí transferência de matéria para a companheira, e claro que essa transferência de matéria, ela ocorre devido à gravidade, né? Não é nada misterioso que puxa essa matéria, né? É gravidade, aí tem um ponto de transferência aqui que obedece, obviamente, ao posto de potencial, né? Das massas das respectivas estrelas, é o ponto lagrangiano que se fala, né? Que é o ponto onde acontece essa transferência de matéria. E, inclusive, a gente usa, né? Em mecânica orbital, né? A gente sabe como é que se chega em Marte, né? Ninguém vai para Marte. As pessoas vão para um ponto onde Marte vai estar favoravelmente fácil de alcançar, né? Então, ninguém vai para Marte diretamente, a gente vai para um ponto lagrangiano lá que fica fácil a transferência para a órbita de Marte, né? Então, a mecânica orbital se faz valer também, né, desses pontos geométricos, né, que tem a ver com a lei da gravitação universal de Newton, né? Próximo. O outro mecanismo que eu acho bem mais interessante do que essa ocorrência de uma binária é a ejeção de matéria que acontece independentemente de binaricidade. Você tem estrelas que fazem literalmente, né, um striptease, elas se livram das camadas mais exteriores através de ventos estelares. Essa relação é mais difícil de se achar do ponto de vista da física, né? Se você sentar lá com um papel e uma caneta, você vai ter muita dificuldade de derivar essa relação, mas felizmente as pessoas fazem estudos observacionais e acabam encontrando relações, né? Então eu trouxe aqui um resultado de 2018 do Work, foi publicado na Astronomy and Astrophysics, que é um dos principais jornais da astrofísica, e a calibração é essa, o logaritmo da derivada temporal da massa, né, m ponto. Então, o logaritmo da derivada temporal da massa é dado por menos 9,13 mais 2,1 da massa da estrela em unidades de massa solar, mais 0,74 da metalicidade da estrela em unidade de metalicidade solar, e o resultado disso aqui dá em massas solares por ano. Então, eu testei ontem à noite, né? Substituí aqui uma estrela hipotética que tem 20% a mais que a luminosidade solar e 20 massas solares. Substituí esse valor aqui e o valor da massa, obviamente, aqui. E eu encontrei que DMDT, né, obviamente que depois de calcular o logaritmo, eu encontrei que DMDT é da ordem de 4,6 vezes 10 na menos 7 massas solares por ano. A gente pode pensar, nossa, que pequenininha, né, essa taxa de perda de massa. Mas não é tão pequena assim, percebam? A massa perdida é igual ao tempo vezes a derivada, né? Se eu multiplicar o tempo que passou com essa taxa de perda de massa pela derivada que eu encontrei, isso implica que em 10 milhões de anos essa estrela vai perder 5 massas solares. Isso é um absurdo, né? Então imagina que essa estrela tem uma massa inicial de 15 massas solares, né? Então, em 30 milhões de anos, ela
mantendo essa taxa de perda de massa, né, hipoteticamente, claro que isso ia se alterar, mas em 30 milhões de anos essa estrela ia se exaurir, ela ia literalmente se dissolver. Então, aqui já mostra que essas estrelas de alta massa têm um tempo de vida muito diferente das estrelas ordinárias. O Sol e estrelas, né, parecidas com o Sol vivem da ordem de bilhões de anos. Bilhões, né, 10 na 9 anos. E essas estrelas, elas vivem da ordem de milhões de anos, 10 na 6 anos. Então, uma escala de tempo 1000 vezes menor. Como é que estrelas que são mais raras e que vivem menos podem ser tema de um seminário? Né? Por que é tão importante isso? Né? Onde eu vou chegar? Mais uma. Enfim, existem outras relações, né? Dá para mostrar, e foi mostrado já através de vários trabalhos, é um trabalho antigo, mas tem vários outros, esse é o trabalho mais clássico, um dos mais clássicos, mas tem outros, né? Que mostram aí como que a taxa de perda de massa se relaciona com a luminosidade, então tem uma correlação, não é uma correlação bonitinha, como a gente gostaria, né? Então tem um certo espalhamento, né? Tudo na astrofísica tem esses espalhamentos, assim, que mostram a variabilidade de fenômenos que acontecem, que a gente às vezes não conhece, né? Então a gente pega aqui os resultados, mas a gente não conhece os detalhes finos do que está acontecendo. Muitas vezes, outras vezes a gente conhece. Próximo. Que não vale só para estrelas de alta massa, eu quis colocar isso aqui só para informar que a cor de uma estrela também pode significar a idade delas. Né? Pode significar também obscurecimento pela poeira, mas pode significar também a idade. As estrelas mais novas, elas vão emitir mais no azul, e à medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo a capacidade de gerar energia, e ela vai avermelhando, ela vai emitindo a maior parte da sua luz na parte do vermelho. O Sol tem uma temperatura efetiva lá da sua superfície, da ordem de 6.000 Kelvin, mas tem estrelas que podem chegar a 60.000 Kelvin. Então, um gradiente de temperatura, uma variabilidade de temperatura muito alta no universo. Né? Isso é calculado, próximo, com o espectro dessas estrelas, né? Então o pico aqui da intensidade da luz pelo comprimento de onda, se obtém uma curva mais ou menos como essa, que para quem tiver curiosidade é a radiação de corpo negro, né? Um trabalho de Planck, Max Planck, 1900, né? E trabalhos subsequentes de mecânica quântica, né? Então lá em 1900 o Planck estudava, né, como os corpos aquecidos emitem radiação, e ele chegou numa conclusão que as curvas seriam dessa natureza, e não por coincidência, né, estrelas, que são objetos aquecidos, emitem espectros com curvas nesse formato também, embora existam outras características. Próximo. Próximo. Pode passar. Então aqui eu quis trazer exemplos, para quem nunca viu, de espectros de estrelas. Né? Então o espectro é o fluxo, ou seja, fluxo é alguma coisa que tem unidades de energia por tempo por área. Esse que é um fluxo. Energia por tempo é a luminosidade, pela área, né? Geralmente medindo em ergs por segundo por centímetro quadrado. Contra o comprimento de onda, né? Que a unidade de comprimento de onda é metro, né? Mas é claro que na astronomia a gente está falando aí de submúltiplos do metro, né? Então aqui a gente fala em angstrom, que 1 angstrom é 10 na menos 10 metro. Né? Então aqui é um espectro na região do visível, né? Eu sei disso porque, claro que, né, batendo o olho eu sei, né, eu estudei, mas não é natural que a pessoa, né, não é obrigada a saber de cara. Mas aqui entre 4.000 e 7.000 é mais ou menos o óptico, né? E aqui para cima já começa o infravermelho. Abaixo, né, seria o ultravioleta, etc. Próximo. Aqui tem um outro espectro de estrelas, né, de uma estrela, e a gente pode ver que existem várias linhas de absorção. Cada uma dessa linha de absorção corresponde a um elemento químico, né? Então tem hidrogênio, oxigênio, né, uma série de outros elementos. Às vezes, um mesmo elemento tem várias linhas características, né, para várias transições que esse elemento pode sofrer. Então, lembrando, né, o núcleo da estrela que emite luz e as camadas mais externas da estrela, a atmosfera, que absorve parte dessa luz. Então, é como se a estrela tivesse... A gente consegue revelar a estrutura da estrela. Porque essa luz que vem da estrela não é qualquer luz, é uma luz que saiu do núcleo e atravessou as camadas da estrela. E no processo atravessou os elementos químicos que existem na atmosfera estelar. Então, quando a gente vê uma notícia, os astrônomos sabem o elemento químico que aparece num planeta ou numa galáxia, não é porque a gente está inferindo de uma maneira exótica ou, né, mágica, é porque a gente está detectando a luz, né?
dessas estrelas, e não é qualquer luz, é uma luz que atravessou a atmosfera da estrela. Próximo. Muito bem, então a primeira parte era essa, né, falar das estrelas de alta massa, né, algumas características delas, e agora vamos falar de galáxias e por que essas duas coisas são importantes, né, como é que elas se comunicam, né, e como é que elas se tornam algo tão importante para o estudo de evolução de galáxias e para entender a história do enriquecimento químico do universo, para a formação de estruturas, etc, etc. Então aqui uma foto tirada pelo telescópio espacial Hubble, da galáxia NGC 1300, uma galáxia espiral, né, tem braços espirais, tem barra também, uma espiral barrada. Então existe toda uma classificação das galáxias, né? Galáxias elípticas, espirais, espiral com barra, espiral sem barra. Enfim, o papel das barras é bem estudado também. Os braços espirais, eles têm vastas regiões de gás e acontece formação estelar nesses braços espirais também. E aí, quando há formação estelar, a gente sabe que vai ter formação também de estrelas de alta massa, né? A gente não sabe a proporção exata, mas sabe que é possível ver estrelas de alta massa em galáxias, sobretudo em galáxias de estrutura completa, né? Como essa galáxia, por exemplo. Próximo. Aqui uma foto que é na verdade, um mosaico da câmera NICMOS, que é uma câmera que opera no infravermelho, no telescópio espacial Hubble, e da câmera WIFPIC 2, que é uma câmera que opera no óptico. Então, há feito um mosaico da grande nuvem de Magalhães, mostrando agora uma outra região, diferente daquela que eu havia mostrado antes, a região de 30 Dourados. E para esse caso da grande nuvem de Magalhães, que é uma galáxia próxima, a gente consegue detectar estrelas individuais, resolver espacialmente estrelas individuais. Isso não é normal, porque quando a gente aponta os nossos telescópios, os melhores telescópios, para galáxias distantes, a gente vai ver a luz integrada dessas estrelas. A gente não vai ver a luz individual de cada estrela, separar, resolver espacialmente. Mas isso é possível para galáxias próximas, como a grande nuvem de Magalhães, né? Então aqui a gente consegue ver em detalhes, a gente consegue saber o tipo espectral, o espectro de cada uma dessas estrelas, fazer contagem do número de estrelas. Só que isso não é possível para as galáxias distantes. Próximo. Para a gente poder entender como as estrelas de alta massa se relacionam com as galáxias, propriamente dito, né? Já caminhando aí para a parte final, só queria falar rapidamente o que tem dentro de uma galáxia, né? Então, basicamente, se vocês tiverem que sair daqui com um aprendizado hoje, seria esse slide, é bem interessante, é bastante simples, mas que mostra os componentes de uma galáxia, né? Então, uma galáxia tem gás e poeira, que originalmente, né, não formam as estrelas, né, em princípio. Você tem as estrelas propriamente ditas, mas é curioso que quanto mais gás, mais formação estelar, mas quanto mais gás também você mais cria regiões onde a extinção da luz é maior, ou seja, o gás forma estrela, mas também esconde elas de você. É curioso isso, né? Mas você tem aí uma relação entre as estrelas e o gás, né? As estrelas produzem luz, a luz excita o gás, né? O gás, obviamente, é composto, né, de elementos químicos, hidrogênio, por exemplo. Esse gás é excitado e depois ele decai e emite luz de novo. Então, o espectro de uma galáxia é o contrário de um espectro de uma estrela. O espectro de uma estrela é marcado por linhas de absorção e os espectros de galáxias são marcados por linhas de emissão. Se você pega um espectro de uma galáxia com um espectrógrafo em qualquer telescópio, você vai, em princípio, você vai ter o espectro devido à soma de tudo isso que está acontecendo na galáxia. Da luz que vem das estrelas, do gás excitado e dos efeitos da poeira. Tudo isso vem combinado. Mas existem técnicas, né, que você separa o efeito de cada uma dessas coisas. É o tema de outro seminário. Pode me chamar que eu venho falar sobre isso. Mas é bem interessante, não vou adentrar sobre isso hoje, né? Mas continuando. E agora sim, para a gente partir aí para o cenário mais interessante que eu gostaria de discutir, existe uma classe de galáxias bem particular chamada galáxias ultraluminosas no infravermelho. Elas têm da ordem de 10 na 11 até 10 na 12 luminosidades solares, né? É uma galáxia, né? Cuidado, não é uma estrela, né? É uma galáxia. Tem aí da ordem, né, de 10 na 11 a 10 na 12 luminosidades solares, então são verdadeiros faróis no universo. Tem estudos que mostram, Buchholz et al., tem a Ribas também, tem o trabalho do Kim Velez Sanders,
que mostram que esses sistemas são sistemas em interação, eles são provenientes, né? Essa luminosidade super alta provém da interação de dois ou mais núcleos de galáxias, né? Então aqui tem fotos de galáxias em vários estágios de interação. Esse trabalho aqui foi feito com se eu não me engano, eu esqueci agora o nome do telescópio, mas enfim, está aqui na referência. Mas existem vários telescópios, não só espaciais, mas também baseados em terra para fazer esse tipo de estudo. Então as morfologias são perturbadas, existem distribuições não triviais de gás e poeira. De fato, quando você pega o espectro dessas galáxias, é mais complexa o entendimento. E você tem presença de formação estelar intensa, né, que é o chamado fenômeno starburst. Na literatura é conhecido como starburst, formação de estrelas. Esse fenômeno é conhecido, dependendo do cenário de formação, por gerar milhares de estrelas num curto espaço de tempo. Próximo. Sem entrar muito em detalhes, mas basicamente o que dá energia para essa classe de galáxias é a formação estelar, mas também núcleos ativos de galáxias, que são basicamente buracos negros. Tá? Interessante pesquisar esse termo, quem tiver curiosidade depois, o que é um AGN, né? É bem bacana. Então, uma combinação dessas duas coisas é que é responsável por essa energia. Continuando, pode passar. Então, aqui tem um espectro de uma galáxia, né? Como eu falei, o espectro de galáxias é o contrário, né, do que a gente espera lá para uma estrela. Nós temos linhas de emissão. Da mesma maneira que nas estrelas, as linhas de emissão também correspondem a elementos químicos, a gente consegue medir a intensidade dessas linhas. É como se fosse um eletrocardiograma da galáxia, né? Você consegue... obviamente que aqui a gente está medindo a intensidade, né, o fluxo da radiação em função do comprimento de onda. Você tem essas linhas de emissão que são devido ao gás excitado pelas estrelas. Como é que eu vou descobrir, então, se existem estrelas de alta massa numa determinada galáxia? Então, existem linhas de emissão de estrelas também, são raras essas linhas de emissão, e é ainda mais raro detectar essas linhas em uma galáxia. Mas para essa classe de galáxias, que eu não vou contar aqui toda a história de como elas foram selecionadas, mas para essa classe de galáxias existe, para o olho destreinado, isso não seria nada, parece a silhueta do Batman, mas não é. São linhas de emissão estelar, que aparecem no contínuo. É claro, é uma grande coincidência cósmica, né? Porque se você tivesse aqui uma linha nebular enorme, isso iria prejudicar, né? Mas você não tem. Então, tem próximo aqui linhas nebulares, mas aqui nessa parte do espectro existe, em alguns casos, essas linhas de emissão que provêm de estrelas. Isso é uma assinatura espectral de estrelas de alta massa. Então a gente consegue, né, detectar, né, hoje em dia, evidências de que essa galáxia, nesse caso o nome da galáxia é Markarian 0309, é uma galáxia com formação estelar, e a gente consegue ver a assinatura espectral de estrelas de alta massa numa galáxia, no espectro integrado de uma galáxia. Próximo. Aqui trouxe outros exemplos, NGC 1614, 3690, 6090. Em todas elas, eu fiz um zoom aqui, ó, daquele perfil lá que lembra, né, a silhueta do Batman, né, mas, na verdade, são linhas de emissão de estrelas de alta massa. É como se a estrela de alta massa estivesse se escondendo lá dentro da complexidade da formação estelar da galáxia, mas ela, sem querer, deixa uma evidência. E a evidência são essas linhas. Na verdade, quando a gente dá o zoom, ali você tem várias linhas, né, de nitrogênio, de oxigênio, de hélio. E essas linhas só podem ser originadas de estrelas de alta massa, por N razões que eu não vou entrar em detalhes. Mas é uma coisa fantástica, perceba, a gente está detectando uma assinatura estelar no espectro integrado de uma galáxia. Né? Nesse caso aqui, esses dados foram coletados de um telescópio baseado no solo, né? Que, enfim, não é um telescópio espacial, mas na época era o maior telescópio do mundo, que era o Keck, né? O maior telescópio óptico do mundo, né? Porque o maior telescópio no infravermelho era outro. Né? Então depende do que você considera o maior. Né? Muito bem. Uma dessas galáxias é 6090, é uma galáxia conhecida de formação estelar e tem lá, bem claro, né, a linha lá que característica de estrelas de alta massa. Quando a gente olha as imagens dessa galáxia 6090, a gente vê que, na verdade, são núcleos em interação.
e ela tem uma alta luminosidade no infravermelho também. Eu conduzi estudos no infravermelho também dessas galáxias, mas hoje eu vou me abster de discutir esses dados por brevidade. Próximo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente consegue pegar o espectro dessas galáxias, fazer um ajuste das populações estelares e sair com a idade das galáxias. Então é possível você saber a contribuição e a quantidade de cada tipo de estrelas para essas galáxias. É um método indireto, né, mas um método computacional, mas você consegue fazer essa aparente mágica, né? Existem métodos para isso, métodos que começaram quando os recursos computacionais se tornaram populares, né, nos anos 70, por exemplo. Né? Então, lá nos anos 70 já tinha gente fazendo estudos de populações estelares em galáxias para determinar a idade de galáxias. E é claro que esses métodos foram refinados ao longo dos anos 70, 80, 90 e continuam até hoje, né? Obviamente. Próximo, o mesmo para outra galáxia. Próximo. Muito bem. Então, agora, conclusão já, né? Já vou falar, então, por que é interessante detectar estrelas de alta massa e o que isso tem a ver com a história do enriquecimento químico de galáxias luminosas, ou não, né? Ou galáxias em geral. O fato é o seguinte. Como que a ocorrência de estrelas de alta massa se relaciona com a metalicidade? Né? Isso é uma questão em aberto ainda. Né? Então, existem vários esforços, desde os anos 70, para determinar qual a correlação entre a metalicidade da galáxia hospedeira e o número de estrelas de alta massa. Né? Esses estudos seguem até hoje. Né? Então, diferentes estudos encontram diferentes resultados. Nesse estudo aqui, que foi do meu doutorado, eu encontrei que aqui essa amostra já é de... Todas elas são de galáxias de alta metalicidade, tá? Então não tenho aqui, vou mostrar outros estudos que tem, galáxias com outras metalicidades, mas nesse cenário aqui, onde todas as galáxias já são de uma metalicidade bastante elevada, você encontra, mesmo para as de menor metalicidade, você encontra variados números, né? Então tem um espalhamento muito grande, né? Não é uma relação bonitinha, como a gente gostaria, né? Quando a gente faz um plot, né? um gráfico de duas grandezas na física, a gente obtém uma linha bonitinha. Aqui não, aqui é necessário ajustar vários modelos para diferentes cenários de formação estelar. Nesse contexto aqui, eu descobri, ou foi o melhor ajuste, que os cenários combinados de formação estelar contínua e instantânea respondem por esses números de estrelas. Ou seja, você precisa tanto de formação estelar instantânea, que ocorre num curtíssimo espaço de tempo, quanto formação estelar contínua. Ambos os cenários respondem pelo número de estrelas de alta massa observados. Próximo. Estudos mais complexos e usando dados de outros bancos de dados, né? Esses dados estão todos disponíveis, que é um estudo de Tremonti et al. 2004, da Christie e Tremonti. Ela também plota metalicidade, e aqui é magnitude, né? Brilho tem a ver com a massa também da galáxia. Você também não tem uma relação bonitinha, veja que você tem espalhamento, as barras de erro às vezes são grandes, né? Porque existem diferentes métodos para inferir a metalicidade também, diferentes calibrações. Então, não existe, e ela também aqui faz vários modelos para tentar explicar subamostras da amostra, né, de galáxias dela, e ela também não consegue responder e dizer, puxa, eu tenho mais metalicidade para maior luminosidade, ou seja, para maior número de estrelas de alta massa. Essas respostas ficam em aberto. Próximo. O mundo é mais complexo ainda. Lembra, como eu falei, né, as primeiras observações da relação entre metalicidade e a massa das galáxias, das estrelas, né? Então, a metalicidade da galáxia hospedeira contra a massa das estrelas observadas. A gente gostaria que fosse uma linha, mas não é. Tem, né, isso aqui é uma mancha cinza, né, mas cada pontinho desse aqui é uma galáxia, tá? Cada pontinho é uma galáxia. Então, aqui tem esse estudo da Tremonti et al. São centenas de milhares de galáxias. Tá? Eu não lembro exatamente o número agora, mas 100 mil, 200 mil, 300 mil galáxias. Tá? Então você tem um espalhamento também, né? Você não tem uma correlação 1 para 1. Né? Então você tem estrelas de massa, né? Aqui é uma escala logarítmica, cuidado. Né? Então, mesmo para as estrelas de alta massa, você tem um espalhamento em metalicidade, e para as estrelas de menor massa, né, você também tem um espalhamento em metalicidade. Em outras palavras, número 1, existem mecanismos que a gente não conhece, que estão em jogo,
Número 2, esses mecanismos são múltiplos, provavelmente, né? Não é uma relação 1 para 1. Esquece aquelas formulazinhas que você bota uma variável e sai com o resultado. A astrofísica e esses sistemas, né, eles são mais complexos do que isso, né? E somente com esforços observacionais é que a gente consegue verificar isso. Então tem estudos desde os anos 70, né, de 79 o primeiro, né, que mostram esse tipo de relação. Esse aqui é um estudo mais recente, né? Então, por fim, última transparência, Léo, pode passar aí. Isso eu não vou comentar. Próximo. Aqui, então, o resumo da palestra. As nuvens moleculares formam estrelas, algumas das quais são de alta massa. Essas estrelas de alta massa evoluem, eventualmente terminando suas vidas em estrelas de nêutron, né, e buracos negros. No caminho, elas explodem em supernova. Essas supernovas, elas vão espalhar os elementos quimicamente enriquecidos que uma vez estavam lá nas camadas das estrelas. Existem diferentes cenários. Se essa galáxia é uma galáxia de grande estrutura, ela vai capturar gravitacionalmente esses elementos. Então você vai formar uma nova geração de estrelas dentro da galáxia que é mais enriquecida. Por outro lado, se essa supernova explode numa galáxia menor, esses elementos vão ser espalhados por meio intergaláctico, então vão formar outras galáxias, outros sistemas. E você tem um terceiro cenário no qual a estrela explode, mas na periferia da galáxia. Então ela vai estar livre também do poço de potencial gravitacional e vai também enriquecer o meio intergaláctico. Essa coisa se realimenta, né? Diferentes gerações de estrelas vão sendo formadas e sucessivas gerações de estrelas aumentam a metalicidade. Quanto maior a massa de uma galáxia, maior a metalicidade. É seguro dizer isso, embora existam estudos novos que vão, né, calibrando a certeza com a qual você pode afirmar isso, mas de maneira geral, sistemas maiores são capazes de aprisionar, né, o material ejetado de supernovas de uma maneira mais eficiente, e eles vão ter um substrato mais rico quimicamente para formar novas gerações de estrelas. Próximo. Passando para a próxima transparência, só a próxima. Então, a gente sabe, né, através dos estudos de evolução estelar, que o Sol tem um tempo de vida limitado, né? Nós estamos aqui mais ou menos em 5 bilhões de anos da história do Sol. De acordo com a teoria da evolução estelar, nós temos mais 5 bilhões de anos para ser felizes. Próxima. Mas essa felicidade vai acabar. Mas eu queria lembrar a todos que isso só ocorre em 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos é uma escala de tempo absurda, né? Lembrando que o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, está apenas 200 mil anos, né, sobre o nosso planeta. Então 5 bilhões de anos é uma escala de tempo extremamente grande e dá tempo para ser feliz. Muito obrigado. Excelente, obrigado, João. Obrigado, Léo. Obrigado. Excelente palestra. Eu, então, vou passar aqui a palavra para a plateia, e tanto presencial quanto do Meet, quanto do YouTube. Eu sou chair, mas eu trabalho em 3 plataformas diferentes, eu tenho que arrumar alguma pessoa para me auxiliar. Pessoal do YouTube, pessoal do Meet, se alguém tiver questões, por favor, se manifeste aqui. Éder, você tem uma questão? Se você quiser falar no microfone, é só se aproximar. Deixa eu ver aqui. Olha, Tassiro já falou aqui, 1 bilhão já fica difícil. E 1 bilhão. Tem algumas questões aqui no Meet que eu vou fazer daqui a pouco, tá bom? Mas, por favor, Éder, pode começar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi ótima. Uma questão que eu não consegui compreender foi na perda de massa por estrelas de alta massa, que teve a questão dos ventos cósmicos. Ali, como funciona? Porque elas têm uma escala de vida relativamente curta, né? Se der exemplo ali que ela ia desaparecer em 30 milhões de anos, eu não entendi muito bem primeiramente, como ela chegou naquela faixa de estrela de alta massa, como se deu a formação de protoestrela até lá, ou como ela vai terminar a vida, ela não vai ter novas gerações de estrelas, como vai ser isso? Bacana, obrigado pela pergunta. Então, ali era um exemplo, né? Então, a taxa de perda de massa é algo que é observado nessas estrelas de alta massa. Então, todas elas vão perder massa, tá? Isso a gente consegue saber isso através da evolução estelar e consegue saber isso através de observações mesmo. Inclusive, tem observações com Hubble. Existe um pesquisador chamado Donald Feiger, que trabalha no telescópio espacial Hubble, especialista em estrelas de alta massa. Tem fotos que a gente vê a ejeção das camadas mais exteriores de estrelas. Como é que chega até lá?
obviamente, através de uma evolução acelerada. Tá? Essas estrelas, elas têm uma evolução acelerada. Só que aquelas taxas de perda de massa, elas não são mantidas para sempre. Percebe? Porque à medida que a estrela perde massa, ela perde também luminosidade, o raio se altera. Então, veja, aquilo ali vale para um curto período de tempo. Então, quando eu fiz aquele exemplo, aquele raciocínio, né? Então, se essa taxa, lembra que eu falei o se essa taxa se mantém por 30 milhões de anos, a estrela ia se evaporar totalmente. Mas isso não ocorre, percebe? Então, a estrela ejeta esse material, mas essa taxa de perda de massa não se sustenta para sempre. Tá ligado? Até porque existe uma parte da matéria da estrela que está mais ligada ao núcleo gravitacionalmente. Então, esses ventos estelares, como se chama, né? Stellar Winds. O maior especialista do mundo, um dos maiores, né? O Rolf Kudrytski. Se quiser pesquisar depois, Rolf Kudrytski, um dos especialistas, né? Tem outros, né? E ele faz essas calibrações, ele calcula o quanto de massa a estrela perde, né? Calibrações observacionais, então tem que observar dezenas, centenas de estrelas para poder chegar nessas calibrações. Tá certo? Não. Ela vai seguir o caminho de uma estrela de alta massa, porque o que conta é a massa inicial. Cuidado, não confunda a massa atual da estrela com a sua massa inicial. A massa inicial é a massa com que ela inicia a sua vida, mas ela vai perder massa no processo, mas só por ter uma massa inicial alta, ela já vai seguir o caminho evolutivo das estrelas de alta massa. Tá bom? Isso é o resumo, logicamente, né? Os detalhes, né, é bem mais complexo, né? Mas isso aí é uma ideia, tá bom? Próximo, pode falar. Boa tarde. Obrigado. Isso. Um ponto que eu acho fantástico é quando a gente está analisando aquelas imagens e de vez em quando eu brinco com a parte de processamento de imagem. Eu vejo muito a parte geométrica e fazer estipulação de tamanho, fazer análise de diâmetro dos corpos. E o meu pensamento é, quando você está analisando um objeto a uma longa distância, qual é a relação, por onde a gente começa? Quem está analisando, ela pega a luminosidade e tenta descobrir o tamanho, e tenta estipular o tamanho, a partir do tamanho, estipular a luminosidade? Perfeito. De onde vem cada medida, né? Então, pronto. Os raios, eles vêm de observação geométrica simples. Você sabe a escala de placa do seu CCD, da sua observação, aí você sabe a distância, geralmente, inferido por cefeidas, né, que são um tipo de estrelas, ou até por paralaxe, dependendo da distância, você sabe a distância. Como você sabe a distância, você sabe, através de geometria básica, euclidiana mesmo, você sabe o quanto de diâmetro aquilo vai ocupar no seu CCD. Aí você tira o raio. E aí, por uma relação como aquela da lei de Stefan Boltzmann, que relaciona a luminosidade e a temperatura, se você sabe o raio, você sabe a luminosidade, se sabe a luminosidade, sabe a temperatura. Então, depende do conjunto de dados. Tá? Existem conjuntos de dados que você já tem de cara o raio, porque já é uma estrela conhecida ou estudada, mas aí você tem observações espectroscópicas que você pode tirar a temperatura. Então, depende muito. De onde começa, né? Fica aquela história do ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro? Depende do que você já sabe, mas o fato é, você só precisa de 2 parâmetros para descobrir todos os outros, né? Porque existem leis que correlacionam todos. Excelente. Eu tenho aqui no YouTube a Luciana Leão, está deixando aqui, parabenizando o professor João Leão, que eu imagino que seja... Mas minha irmã mandando oi. Lá de Santa Catarina, está lá de Santa Catarina. Aí falando que foi bacana, parabenizando você pela excelente palestra. Vamos para cá, para o Meet, temos questões aqui. O pessoal daqui, se tiver mais questões, por favor, avise. Vamos lá. O Gilson Medeiros, não é isso? Ele faz uma primeira pergunta sobre a questão do peso que você mencionou. Aí ele fala que o peso lembra a gravidade. Então, se lembra a gravidade, a estrela estaria sujeita a um campo gravitacional nesse caso? Se afirmativo, qual a origem desse campo? Essa é a primeira pergunta dele, professor. Então, a ideia é o seguinte, eu acho que a origem da pergunta é a seguinte.
Sim, a estrela tem uma massa, né? Então, seja lá qual for o estágio evolutivo, ela vai ter uma massa. Pode não ser mais a massa inicial, mas a estrela vive uma eterna competição entre o peso, que tenta compactar e colapsar as camadas mais exteriores, Deixa eu ver se ele... e esse próprio peso, né, essa própria massa, vai aumentar a pressão no núcleo, e é justamente essa pressão que vai gerar a nucleossíntese. A nucleossíntese libera energia, parte dessa energia é gerada por equilíbrio térmico e termodinâmico, com a gravidade, né? Então existe esse equilíbrio, e uma partezinha pequenininha escapa na forma de fótons. Então existe um poço de potencial da estrela? Tem, né? Sim. A estrela possui massa, né? E vai ter lá a sua gravidade, né? Então, dependendo da massa da estrela, ela vai ter um raio, e dependendo do raio, ela vai ter uma gravidade diferente, né? Então, sim, e isso é um parâmetro muito importante, né? À medida que a estrela vai perdendo massa, ela também vai sofrendo alterações nos outros parâmetros, porque eles estão todos correlacionados. Pronto. Ele falou aqui que entendeu. Aí tem a segunda questão do próprio Gilson. Ele fala, você falou em geração de estrelas. Poderíamos estabelecer um tempo médio para cada geração? É uma ótima pergunta. Basicamente, é mais fácil entender gerações de estrelas entendendo demografia, né? Então, por exemplo, num país como o Brasil, né, 215 milhões de habitantes, você tem aí os milhões de bebês que nascem, né? Você chega a milhões, né? Mas os milhares de bebês que nascem por ano, você tem os óbitos, você tem pessoas de 15 anos, pessoas de 16 anos, 17 anos, ou seja, as várias populações coexistem, né? É claro que o volume de pessoas entre 15 e 50 anos é maior, né? De acordo com a estrutura da nossa pirâmide etária, aí você vai ter uma menor proporção de velhos, né? E, embora isso esteja se invertendo, né, em países como o Brasil e outros, né? Mas basicamente é isso, as várias gerações coexistem. Então, qual é a idade de uma galáxia? É difícil de inferir isso, porque você vai ter as populações de estrelas mais velhas e você vai ter as novinhas que estão nascendo. Existem maneiras de você medir isso? Sim. Dá para saber a idade de cada uma dessas estrelas, através da luz integrada. E aí você pode medir a proporção, né? Você pode medir a proporção de qual é a quantidade de estrelas de jovens, qual é a quantidade de estrelas de massa intermediária, qual é a quantidade de estrelas de massa de idade avançada, e você pode fazer uma média ponderada, né? Por exemplo, né? Então essa é uma das maneiras de você inferir. Então qual é a escala de tempo entre gerações? Não existe, porque todas as gerações coexistem, né? Agora, entre um surto, um episódio de formação estelar e outro, isso pode levar uma escala de tempo da ordem de milhões de anos. Tá? Milhões de anos. Né? Então você tem populações estelares de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, que foram formadas em sucessivos episódios de formação estelar. Então, qual a idade da galáxia? Qual é essa diferença? Né? Qual é essa escala de tempo? Depende das reservas de gás. Então, galáxias com muita reserva de gás vão ter episódios contínuos de formação estelar. Galáxias com poucas reservas de gás, ou reservas de gás pontuais, vão ter episódios esporádicos de formação estelar. Então, existem galáxias, por exemplo, tem uma população jovem bem alta e menos estrelas velhas. E tem outras que você tem estrelas de todas as idades. Como os países, né? O Japão hoje tem mais pessoas velhas, e de meia idade, 40 anos, 50 anos, do que jovens, né? O Brasil ainda tem mais jovens, né, do que gente mais velha. Então, assim como os países, são as galáxias, né? Depende da reserva de gás, mas essas populações coexistem, né? Elas existem ao mesmo tempo. Excelente. Então, para finalizar, deixa eu só fazer uma correção, João, no que eu falei no início, sobre a questão da população, né? Estrelas de população 1, 2 e 3, ele vai num sentido contrário, né? Isso. Quando eu falei geração 1, é a população 3, é a primeira geração de estrelas, são as mais velhas, que a gente não descobriu ainda na nossa galáxia. Na nossa galáxia, a gente costuma ver estrelas de população 2 e população 1, que significa dizer local, né? Seria com idades avançadas. Então, é só por causa dessa diferença aí entre gerações e população, enquanto que a geração vai de primeira mais velha até a geração que seria 3, né? A gente utiliza dessa forma, as mais novas, a população é invertida, tá?
Então, foi uma coisa que eu falei que eu lembrei para corrigir agora com essa pergunta. Tem aqui o parabéns do professor Tassiro, dizendo que foi legal, bem-humorada, e eu acho que, em termos de questões por aqui, já foi. Por cá, mais alguma questão? Não? Então, não tendo mais questões, vamos agradecer. Tem Obrigado, mais alguma pessoal. questão? Não, né? Então, vamos agradecer o professor João. Obrigado. Então, só finalizando, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero vê-los e vê-las aqui no início do próximo ano, quando a gente começar novamente as atividades. Quem quiser, eu vou colocar aqui as informações, e quem quiser, eu posso encaminhar também as informações pelo e-mail, é só me dar o ok, que os e-mails são disparados uma semana antes de cada evento, tá certo? E também a gente faz a divulgação via rede, via Instagram da SCT, via Instagram do grupo, e também pela internet, pela página da SCT. Então é isso, muito obrigado e, bem, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais. Obrigado, pessoal aí do Meet. Tchau, tchau.